Shalom, graça e paz. Deus abençoe sua vida, sua família. Sejam bem-vindos a mais um culto da Quinta da Vitória. Sempre estamos ministrando uma palavra de fé, uma palavra de bênção para a sua vida, para a sua família e com certeza Deus vai lhe abençoar. Enquanto vocês vão entrando nessa live, eu quero aproveitar para dizer a você, colocar o seu pedido de oração, coloque o seu pedido de oração, a razão pela qual você quer receber oração. Nessa live nós sempre intercedemos, nós colocamos as vidas nas mãos do Eterno, ministramos a palavra e queremos que você seja abençoado. Rosana, Gracinha, Zana Lima, Pastora Silvia, sejam bem-vindos. Deus abençoe, irmãos. Compartilhe essa live, convide o povo. Hoje vamos ministrar uma palavra abençoada, uma palavra tremenda. Com certeza vai chegar ao seu coração e fazendo coisas maravilhosas. Gustavo Mendonça, Deus abençoe sua vida, sua mãe, seu pai, Sandro, a Marcele, todos aí. Pastor Júlio, Viviane. É isso aí, gente. É mais um culto. A Bíblia diz: onde tiver dois ou mais reunidos no meu nome, me faço presente. Jane, Deus abençoe. Pastor Júlio está assistindo, está aí com a gente. Que bom, que bom. Pastor Luther King Falcão, o soldado de Cristo. Deus abençoe, pastor. E é isso aí, gente. Mais uma live do culto da primeira igreja. Daniel Inácio, William Linhares, Deus abençoe. Alcideia, Zana, Deus abençoe, a paz para todos. Gente, então, vamos compartilhando, porque daqui a pouquinho eu vou fazer a oração para a abertura desse culto. E nós já temos aqui o pedido de oração do Gustavo, tá? Pelo ente querido que partiu, né? E nós estaremos orando pela família, estaremos orando por todos os amigos, né? Com certeza devem estar sentindo a ausência do seu Rubinho. Deus abençoe, pastor. Vocês estão me ouvindo bem? A imagem está boa? Tá chegando bem o áudio, a paz do Senhor, Robson. É isso aí, gente. Deus abençoe. E nós, como sempre, temos como a ferramenta da fé a palavra do Eterno. A palavra do Eterno. Então, essa palavra que nos dirige, nos sustenta, nos guia. Essa palavra que vai entrar no seu lar, vai entrar chegando, abençoando. Rose Nunes, Deus abençoe, Rose. Valdeir Guilherme, Deus abençoe. João Pedro, saudade, João Pedro. Estou sabendo que você vai fazer um examezinho. Vamos orar por você, João. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Isso aí, irmãos, vão convidando. Hoje a palavra vai ser muito interessante. Eliane Chaves, Deus abençoe. A palavra vai ser muito importante para as nossas vidas. A Alcideia está dizendo que está tudo perfeito. Que bom, Alcideia, que bom. E nós, da Primeira Igreja do Nazareno em Olinda, estamos trabalhando, né? Hoje pela manhã teve o culto de jejum e oração e estivemos ali até às 2 horas da tarde e trabalhando. Estaremos lá amanhã, se Deus quiser, a partir das 8 horas tem culto também. Bom dia, Espírito Santo. Pastor, o senhor... eu não estou saindo na imagem, gente? Ué, o que está acontecendo? Pastora Cristina, está me vendo aí na imagem? O Robson falou que não está me vendo. Ô Robson, será que há problema aí na sua internet? Vocês estão me vendo aí, gente, na imagem? Irmão Vitor, Cassimiro... Deus abençoe. Biratã Figueiredo. Está perfeito. Robson, deve ser a sua internet. Gracinha, glória a Deus.
Ah, a pastora Cristina falou que está bem. Que bom, que bom. Gente, vai convidando, vai compartilhando. Gustavo Mendonça, oi, pastor. Olá, meu amigo, Deus abençoe, Gustavo. Tá tudo ok. Que maravilha, gente, que maravilha. Ah, tá ok, né, Robson? Que bom. Gente, a nossa arma de defesa e de ataque é a palavra de Deus. Claro que nós precisamos conhecê-la, precisamos aplicá-la. Nós temos, durante esse tempo de pandemia, ministrado a palavra com pregação pedagógica, com ensinamento. E tenho certeza que isso é que vai fortalecer. Vou orar pelo teu tio, sim, Gustavo, daqui a pouco. Daqui a pouco vou orar pelo teu tio, tá, meu filho? Então, eu acredito que a partir de que nós voltemos para a palavra, todos nós retenhamos o conhecimento, à medida que nós nos aproximarmos da palavra, com certeza, irmãos, seremos como a casa que foi firmada na rocha, que se tornou inabalável. Veio o vento, veio a chuva, o nível da água subiu e deu de ímpeto contra a casa, ela não caiu porquanto estava na rocha. Mano Celeste, saudade, Mano Celeste. Deus abençoe. É isso aí, gente. Vai compartilhando, gente, vai convidando aí. Leva lá para compartilhar aos amigos, né? E compartilha à vontade aí, porque a palavra de Deus, ela é abençoadora. Vamos orar? Antes de iniciarmos essa palavra, Vânia dos Santos, Deus abençoe, Vânia. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós estamos reunidos nessa hora como igreja do Senhor, reunidos, aonde estiver 2 ou mais reunidos no teu nome, tu se fazes presente, Senhor. E nessa hora nós queremos, Senhor, entregar toda a tua igreja, todos os irmãos, as casas, todos os chefes de famílias. Senhor, toma em tuas mãos, Pai bendito, os agentes de saúde, meu Pai, que eles estão na frente de batalha. Senhor, médicos, enfermeiros, Senhor Deus, parte da administração de hospitais. Toma em tuas mãos os paramédicos. Senhor, abençoe, Senhor. Oramos a Ti, ó Eterno, para que esse mal, para que em nome de Jesus essa pandemia seja repreendida e todo mal saia dessa nação, saia do Rio de Janeiro, saia de todos os estados, Senhor Deus, do nosso país, em nome de Jesus. Oramos a Ti, Senhor Deus, pela família do Gustavo, Senhor Deus, Tu possa confortá-los, ajudá-los, para que eles possam caminhar, Senhor Deus, mantendo firme a direção, Senhor Deus, da Tua presença, meu Pai. Eu oro, Senhor Deus, pela Igreja do Nazareno em Olinda, pelos pastores, pelos obreiros, pelos intercessores, pela vida de todos os diáconos, pela vida, Senhor Deus, da junta da igreja. Eu oro, Senhor Deus, em favor, meu Pai, de todas as igrejas, Pai, de todos os pastores. Toca, Senhor, abençoa, para que no nome de Jesus, tudo, Senhor Deus, possa estar estabelecido. Tudo possa estar estabelecido debaixo da tua augusta e preciosa presença, meu Pai. Eu oro em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Amém, Gustavo. Que bom, gente. Hoje nós vamos meditar baseado em Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos falar a respeito da parábola do bom samaritano. Eu quero que você possa abrir seu coração. Deixe agora a sua alma se envolver com a palavra de Deus. Deixe a sua alma agora se envolver com o alimento que vem do alto, para alimentar a sua alma. Nós vamos meditar em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10.
Amém. A partir do versículo 25. A partir do versículo 25. Amanda Rocha, Deus abençoe, Amanda. Deus abençoe, glória a Deus. Glória a Deus. Vão compartilhando aí, vão convidando os irmãos para ouvirmos a palavra de Deus. Diz assim, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, o que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele, disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu conhecimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, espancaram e se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo, passou de largo. E, igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. E, de igual modo, também aconteceu, um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas e, aplicando-lhe azeite, vinho, e pondo-se sobre a sua cavalgadura, levou-o a uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, tudo o que mais gastares, eu te pagarei. Quando voltar, quando, pois, qual destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz-se da mesma maneira. É impressionante como essa parábola surge por um questionamento de um doutor da lei. Ele, na verdade, estava querendo ser reconhecido pelo fato de ter conhecimento a respeito de Deus e a respeito da lei de Deus, e isso faria ele mais importante que os outros, né? Isso faria ele com mais cabedal espiritual e até mais proeminente do que os restantes. Então, Jesus lhe propôs essa parábola a fim de conhecer verdadeiramente o seu coração, o que estava tangível, aplicado, o que estava verdadeiramente saneado na sua alma. E Jesus propôs essa parábola para provar que muitas vezes as pessoas vivem no mecanismo de um ativismo religioso e não praticam o amor, não praticam a misericórdia, a bondade. A verdadeira ação do evangelho é quando você encontra o próximo. E quando você encontra o próximo, com certeza, você encontra Deus. E a gente pode ver perfeitamente essa parábola trazendo um conteúdo de ensinamento profundo. Profundo. Nós não temos hoje tempo de explorarmos completamente essa parábola, mas vamos aplicar aqui algumas ações específicas, importantes para a nossa vida de fé, para a nossa vida espiritual, para o nosso relacionamento com Deus, com o próximo e principalmente conosco mesmo. Jesus está respondendo aqui a um doutor da lei. E ele precisava ir mais fundo a respeito de conhecer a Deus, precisava ir mais profundo para conhecer a verdadeira vontade de Deus.
E nessa parábola, Jesus tenta tirar todos os obstáculos, tirar todos os impeditivos para que ele enxergasse, para que ele pudesse ver que aquele que tem verdadeiramente o eterno na alma desenvolve a capacidade de ver o seu irmão, desenvolve a capacidade de agir com misericórdia, com bondade, com altruísmo, com sinceridade da alma. E a gente vê aqui que Jesus ele está usando essa parábola para também atingir a todos nós, porque a palavra de Deus é universal, a palavra de Deus é eterna. Ela não está inserida só num campo geográfico, dentro de um tempo em que há visão da contemporaneidade de Jesus. Não, a parábola do bom samaritano, ela pega em todo nível da existência e de todas as gerações dos seres humanos. Deus abençoe, Isabel, Gracinha. É importante que você entenda que o Evangelho é ação, o Evangelho é demonstração, o Evangelho é aquilo que foi gerado dentro de nós que não pode ser ocultado, que não pode ser estabelecido dentro de uma forma que não revele a verdadeira verdade do poder, do amor e da presença do Eterno. Então é importante que você entenda que essa parábola ela quer atingir, na verdade, todos nós. Todos nós. A Bíblia fala de alguns personagens desse texto. Fala do bom samaritano, fala a respeito do sacerdote, fala a respeito do levita, fala a respeito do dono da hospedagem. E Jesus também fala, muito pouco, mas fala de um homem caído, de um homem que foi violentamente atacado pelos bandidos, que não tem nome, que não tem identidade, que não tem ocupação. É uma figura anônima, mas a Bíblia fala que era um ser humano. Era um ser humano que estava ali caído, ensanguentado, ferido pelos ataques dos verdugos, ladrões que ficavam na estrada entre Jerusalém e Jericó. E havia área de risco, porque se estreitavam e as montanhas serviam para que eles se escondessem. E passando esse homem ali, a Bíblia fala que então ele foi assaltado e violentamente ele sofreu golpes terríveis, porque ele foi maltratado pelos assaltantes. E a Bíblia fala que ele ficou semi-morto. Esse homem descia de Jerusalém para Jericó. Ele ficou semi-morto, ficou em estado de coma, e aí começa a saga das coisas que atravessam dentro de nós, as coisas que permeiam em nós, que a gente precisa entender que o Evangelho não é uma mera perspectiva de você ter um entendimento intelectivo, uma formação, que você tenha uma cabeça para entender enquanto a sua alma não se converte, enquanto a sua vida não se converte. Não adianta você conhecer a palavra de Deus se o seu comportamento, se as suas atitudes não são convertidas, não são declaradas com amor, com misericórdia, com bondade para Deus. E essa é a verdade da parábola, a fim de sacudir, a fim de uma forma chacoalhar as nossas mentes, irmãos. Falando da verdade, falando da verdadeira fé,
do verdadeiro objetivo de servirmos a Deus. E eu quero pontuar algumas coisas aqui e gostaria que também você pudesse estar pensando a respeito dessas coisas. Passou ali o sacerdote, dirigente de culto. Passou ali talvez o reverendo, o pastor, passou ali talvez o bispo, aquele que dirigia cultos. Passou ali aquele que era líder espiritual. E a Bíblia diz que quando ele estava indo para casa, esse sacerdote viu aquele homem caído e nada lhe chamou a atenção. Não se preocupou. O homem estava esvaído em sangue. O homem estava completamente ferido. E ninguém se preocupou. Passou o samaritano e a Bíblia nos diz que ainda um dos dirigentes do culto, né, responsável pela área do canto da igreja, os levitas, né, esse que era responsável para a adoração, também estava no mesmo caminho. E a Bíblia diz que, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Passou de largo. Por quê? O pensamento deles, eu consigo ver essa narrativa dessa forma. Não era alguém do templo, não era alguém da comunidade judaica, não era alguém conhecido, não era alguém com boa aparência, não tinha nenhuma referência e eles não se importaram com aquele homem caído. Daniel Nascimento, João Pedro, não se importaram com aquela alma, se esvaindo em sangue, o homem completamente perdendo a vida. Reverendo Luiz Carlos Batista, graça e paz, meu amado irmão. O Espírito Santo toca a tua vida agora, em nome de Jesus. Daniel Nascimento. Então a gente percebe aí que a prática da religiosidade, da visão que eles tinham da fé, sofria interferência, porque não podia ir além daquilo que acontecia no templo, que acontecia na igreja do Novo Testamento. Eles não conseguiam ir além daquilo que era o arcabouço do culto. Fora dali, a existência espiritualizada, convertida a Deus, ao Eterno, parece que não tem influência, não tem qualquer empatia. Eles sofrem de qualquer relação da importância de atingir as pessoas com o amor de Deus. Ninguém faz a obra de Deus com o seu próprio amor, ninguém faz a obra de Deus com a sua própria megalomania. A obra de Deus é feita pelo amor do Eterno, pelo poder do Eterno. É Ele que nos transfere essa graça. O poder é dele, o amor é dele, a bondade é dele e a ação salvadora é dele. Mas parece que os detentores da graça, do poder, da lei, do Eterno, sofri interferência porquanto aquele homem não era um homem conhecido, não era um homem da comunidade, das ações dos cultos. Olha, o sacerdote, o pastor, o reverendo, o bispo, o profeta, seja qual a nomenclatura, o apelido que você quiser dar. E passa o levita, né? O ministro de canto. Nenhum dos dois se sensibilizaram com aquela alma moribunda, caída, cheia de sangue, perdendo a vida. Esses que eram representantes de Deus, eram representantes do poder de Deus. É aí que está. Aquele homem caído, sem nome, sem nacionalidade, sem condição social. A Bíblia só fala que ele estava fazendo uma viagem de Jerusalém para Jericó.
Provavelmente ele deve ter ido comprar alguma coisa, deve ter ido ao culto, estava retornando também para a sua casa e foi tremendamente agredido, vilipendiado. E bateram tanto nele que a Bíblia diz que ele ficou semi-morto. Tudo que a gente sabe é desse homem, que ele foi cercado pelos ladrões que o deixaram praticamente morto. E assim, Jesus estava dando uma lição a respeito daquele líder religioso que estava querendo saber como deveria fazer para ter a vida eterna. Então esse sacerdote, esse levita, não se importaram. Eles partiram de Jerusalém para Jericó, deveriam estar indo para suas casas depois da ocupação do culto. Olha, meu Deus, como é que pode? Enquanto nós não chegarmos à consciência quem é Jesus, o que é a cruz para nós vamos ficar sempre vivendo dentro dessa visão mesquinha, barata, dessa manifestação impregnada de impeditivos, aonde nós somos dominados por sentimentos humanos, aonde nós não conseguimos estender as nossas mãos e nem desenvolver o processo de empatia para alcançar o desgraçado, o miserável, o caído, o viciado, o que está nas drogas, o que está agora moribundo, aquele que está na rua, aquele que está perdido, desconsolado, foi agredido. Quantas pessoas são agredidas? Quantas pessoas estão agora sendo auferidas por maldade? Quantas pessoas que passam por você, que você ainda atravessa a vida dessas pessoas pelo caminho e não tem a capacidade de parar, não tem a capacidade de prestar socorro. Eu não estou falando de gente que você não conhece, não. Talvez tenha pessoas até da sua família. Ah, porque não são evangélicos, porque não são da sua igreja, porque não têm a mesma fé que você e você as ignora. Nós estamos vivendo esse evangelho onde é impedido pelas nossas interferências humanas. Sangue de Jesus tem poder, Rosana Magalhães. Que o evangelho seja expansivo, que o poder de Deus seja poderoso, que possamos alcançar todas as pessoas, independente de quem elas sejam. Por que Jesus ele trabalha com a tônica do samaritano? Porque nós sabemos muito bem que os samaritanos não se davam com os judeus não se davam com o samaritano, e muito preconceito havia dos judeus para com os samaritanos, porque os judeus consideravam os samaritanos como pagãos, como impuros, como impróprios, que não tinham acesso ao templo, que não podiam ter o poder da lei nem da presença do Eterno. Nós sabemos muito bem de onde surgiu os samaritanos. Depois do exílio do Reino do Norte. E ali aqueles que ficam em Samaria acabam sendo misturados com outros povos da Síria, e então há mistura cultural, social e também espiritual, e por essas razões os judeus que se consideravam mais puros, que não haviam sido misturados com nenhuma outra nação, raça, se sentiam mais portentosos, né? Mais valorosos. E por isso os samaritanos eram judeus, mas só que misturados. Qualquer dia eu posso falar sobre isso, mas eu quero me ater à importância do amor. Deus abençoe, pastor Humberto, Valéria. Deus abençoe, irmãos queridos. Eu quero me ater à importância do amor. As pessoas
estão achando que Deus está se enquadrando a uma visão denominacional, que Deus está se enquadrando ao estatuto da igreja, que Deus está se enquadrando à doutrina da igreja. Alguns estão pensando até que Deus está se enquadrando só o nome da sua denominação. São coisas mais absurdas e estúpidas teologicamente, uma crença, uma fé em Deus carregando consigo esse esfarrapo para a alma. Não tem igreja melhor, não tem igreja pior. Eu quero falar sobre isso porque quando você conhece Jesus, quando você vai até a cruz, em Cristo, na cruz, o sexismo acaba. O que eu quero dizer? Não há homem nem há mulher. Quando Deus nos vê do céu à terra, os adoradores que Ele vê, Ele não vê órgão genital, não está vendo aí questão de sexualidade. Ele vê adoradores, vê filhos que o amam. Não tem essa questão sexista, essa visão do sexismo, etnicismo, questão de ética, eu sou judeu, eu sou grego. Não existe isso para Deus. Em Cristo, na cruz, todos nós fomos unidos. Todos nós fomos ajuntados. Igreja do Senhor, aprende isso. Não é possível. Todos nós somos em Cristo uma família, somos irmãos de Jesus. Pela graça, nós somos unidos. Pela graça, nós somos congregados. Pela graça, na cruz, em Jesus, toda a separação foi desfeita. Amém? Glória a Deus. E eu quero deixar aqui alguns textos para vocês me acompanharem, por favor. Gálatas 3, 28, fala assim: não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A parede da separação, ela foi colocada ao chão, ela foi derrubada. Nós não podemos ficar agora criando essa visão de segregarmos as pessoas, como aconteceu com os sacerdotes. A visão de um sacerdote representa a visão dos outros sacerdotes. A visão de um levita representa a visão de todos os levitas, como eles pensavam. Irmãos, esse é o evangelho de Jesus que quebrou a parede da separação. Que não existem agora nada que possa nos segregar. Eu quero também deixar bem claro para vocês o que está em Romanos, capítulo 10, verso 12. Porquanto não há distinção entre judeus e gregos, porque o mesmo Senhor é de todos, ricos para com todos que o invocam. Romanos 10, 23. Eu quero te abençoar com a palavra de Deus. De Jerusalém até Jericó eram 27 quilômetros. 27 quilômetros é uma distância muito grande. Nós estamos sempre passando para um lado e para o outro. Talvez você não tenha andado tanto para encontrar alguém como aquele sacerdote e o levita tiveram que andar e não prestaram a solidariedade, a misericórdia, a bondade. Talvez a experiência que você tem tido pode até
acontecer dentro da sua casa, dentro do seu quintal, dentro do seu condomínio, na sua rua, na sua avenida. E você não tem visto o evangelho como o evangelho que cobre o desnudo, o evangelho que mata a fome daquele que está faminto, que dessedenta aquele que está com sede, que cobre aquele que está nu. O evangelho que chega na miséria humana. Às vezes, só fazemos as coisas porque queremos alguma coisa em troca, porque conhecemos quem vamos ajudar e sabemos da reciprocidade. E esse samaritano, esse homem que era impuro, pagão, demonstra a maior revelação do amor de Deus. Demonstra a verdadeira manifestação da graça do Eterno. Porque não adianta nada você falar de Deus, você cantar bonito, você pregar bem, se o teu coração é um coração de pedra, tua alma ela é empalecida, que não tem colorido, não tem vida, não tem sentimento, não tem empatia, você não se preocupa com ninguém. Nesse momento de pandemia, quantas pessoas você ligou, quantas pessoas você prestou solidariedade, quantas pessoas você disse que ia orar, quantas pessoas você se preocupou porque elas estão passando. Tem pessoas dentro da igreja que não se preocupam com nada. É um tempo da gente ver as pessoas que estão caídas diante dos nossos olhos, pessoas que estão feridas, magoadas, pessoas que estão precisando de ajuda. É um ser humano, é um ser humano. Por isso que essa parábola não dá nome, não dá nacionalidade, sabe por causa de quê? Porque é a figura de qualquer pessoa que está diante de você, que está diante de mim. Quando nós fechamos os nossos corações para quaisquer que forem, nós estamos também demonstrando a nossa falta de empatia e a nossa atitude absolutamente egoísta, como foi do sacerdote e do levita. E aqui um fechamento muito importante dessa parábola. Um fechamento importante. Porque nos ensina algo interessante a considerar nesse fechamento. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Agora eu quero aplicar uma exegese. A gente vê aqui que os sacerdotes, representados pelo aquele sacerdote, tinham o mesmo sentimento. Jesus fez aquilo para atingir a classe sacerdotal e a classe de levitas. E algo que me chamou a atenção nesse texto, e você pode depois analisar, é que quando o samaritano viu aquele homem caído, ele desceu da sua cavalgadura, ele foi ao encontro daquele homem, ele limpou as suas feridas, ele untou o azeite, ele pegou aquele homem nos seus braços, colocou sobre o seu animal e levou até uma hospedagem. E chegando lá, ele falou para que o hospedeiro cuidasse daquele homem até que ele ficasse bom. Que no dia seguinte ele viria e pagaria todas as despesas. Interessante pensar sobre isso, eu quero encerrar. Aquele homem foi assaltado, perdeu seus bens, mas não perdeu a sua vida. E agora, esse samaritano, ele parou. Pai, Senhor, obede. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Isso mesmo, Beth.
uma coisa importante. O samaritano levantando aquele homem do chão, pelos braços, isso representa quando nós também fomos levantados do pecado, fomos levantados do antro da perdição, quando fomos levantados dos caminhos terríveis. Quantas pessoas Deus tirou dos vícios, quantas pessoas Deus tirou de uma vida promíscua, quantas famílias destruídas que Deus levantou pelos braços. Aquele samaritano fez aquilo que Deus fez por nós. E a segunda coisa que eu quero que você medite é que o samaritano, ele levou até a hospedaria e falou que voltaria para ver aquele homem e pagar as despesas. Isso representa para nós a mesma fala que Jesus disse: eu voltarei para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Porque na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Pense sobre isso. Aplique a lição e a parábola do bom samaritano. Eu acho que está acontecendo uma coisa importante para a igreja. O fato de eu estar fazendo essa live, pregando aqui na minha casa, já representa a mudança que a igreja está passando. Eu acho que muito mais do que a mudança pelo coronavírus, pelo Covid-19, deve ser a nossa mudança em relação à nossa verdadeira fé com Jesus. Porque o que eu vejo, irmãos, é que falta amor. A igreja tem muito louvor, louva muito bem. Tem igreja que tem CD, e tem muito louvor, tem muita oração. A igreja tem muitos pregadores, muitos mestres. Tem louvor, tem oração, tem adoração com músicas. Mas o que eu vejo que falta na igreja é a misericórdia, o ministério da misericórdia, do socorro, da ajuda, do amor, da compaixão. Pare de ficar julgando as pessoas. Pare de ficar apontando para as pessoas. Não fique colocando a sua capa de sacerdote, de levita, ignorando a miséria, a maldade que está se alastrando ao seu redor e você não toma um posicionamento. Se revista assim de Deus, mas tenha compaixão, tenha amor, se envolva, tenha alma comprometida. Não seja um catedrático, né? Não seja aquele que só quer falar bonito, que é só orar bonito, que é só pregar bonito, que quer só louvar bonito, mas faça diferença com a sua vida, com a sua alma. Não deixe que isso só permeie o campo do seu intelectismo, mas que isso alcance a tua alma. Seja servo, seja humilde. Esses dias eu conversava com um irmão, aí falava de muita coisa. Ó, irmãos, eu não tenho saco para ver tanta coisa errada na palavra de Deus. Gente pregando besteira. Não sabe pregar? Vai aprender. Não sabe a palavra de Deus? Vai aprender. Seja servo, seja humilde, vai aprender. Eu não aguento ver tanta tolice com a palavra de Deus. Eu falava para aquele irmão, porque falta isso, falta aquilo, falta isso, falta aquilo. Meu irmão, falta nada disso. O que falta na igreja do Deus vivo é o verdadeiro amor de Deus. Sem julgamento, sem apontamento, sem acusação. Não é porque aquela pessoa não comunga com a minha ideia, não comunga com o meu pensamento, que eu vou deixar de lado. Isso é o espírito
espírito do sacerdote e do levita, que ignora a graça e o amor de Deus. A gente fica numa tensão, porque a gente ensina, e a igreja continua vivendo num paganismo, num farisaísmo, numa frescura evangélica. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Deus te abençoe. Espero estar com você nesse domingo, às 8h30 da manhã e às 18 horas. Segue mais uma porção da palavra de Deus para a sua alma, que Deus te alimente, que Deus fortaleça a sua vida. Seja generoso, seja como o bom samaritano. Abra o seu coração. Use o amor de Deus. Deus te abençoe. E nós queremos fazer um pedido a você. Você que é membro da igreja, mantenha os seus dízimos, suas ofertas, porque a igreja precisa. A obra continua. O trabalho continua. E você pode depositar na conta da igreja. E você que não é membro, você não tem nenhum dever, você não tem nenhuma obrigação, mas se você quiser ajudar, será muito bem-vindo. Qualquer oferta nesse culto da Quinta da Vitória, você poderá assim fazer. Tem aí a conta da igreja, o banco da igreja, e vai ser muito abençoador a sua oferta, seu santo dízimo. Deus abençoe. Nós estaremos orando, nos despedindo na graça, no amor de Deus. Lembrando que amanhã, às 8 horas da manhã, teremos culto Bom Dia Espírito Santo, dirigido pela nossa irmã Janaína. Vamos orar. Deus abençoe. Espero que vocês tenham sido abençoados. Eu sempre tenho pregado uma palavra de esclarecimento, de profundidade das Escrituras. Se vocês tiverem algum tema, se vocês quiserem que eu fale de algum tema para esse contexto, é só me falar, só me avisar, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar? Põe a sua mão na minha. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos e te louvamos por tudo. Abençoe, Senhor Deus, nosso país, nosso presidente, os poderes e as autoridades constituídas, Senhor Deus. Pedimos nessa hora a tua bênção para que esse mal, para que essa pandemia seja repreendida, banida, destruída, desfeita pelo nome de Jesus. Senhor, abençoe os membros da Igreja do Nazareno, pastores, obreiros, diáconos, Senhor, intercessores, professores, dirigentes, líderes. Senhor, toma em tuas mãos, Senhor, levitas da tua casa, meu Pai. Toma em tuas mãos, Senhor, todas as igrejas, todos os pastores. Pedimos a tua bênção, Senhor Deus, agora mesmo, para aqueles que estão, Senhor Deus, na linha de frente, na área da saúde, Pai. Abençoa-os. Toma em tuas mãos os leitos, cure os enfermos. Eu te peço, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, nosso amado e eterno Pai, e que a doce, a maravilhosa presença de Deus, o Espírito Santo, esteja com você hoje e para tudo sempre. Amém? Beijo na tua alma. Deus abençoe, Fernanda. Deus abençoe, Simone. Fique com Deus. E até domingo, 8h30 e às 18 horas. Paz do Senhor. Shalom, Adonai. Deus abençoe. Paz.